Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No último vídeo que a gente fez, né, aquele vídeo de série de Fourier, que eu falo dos coeficientes de Fourier, foi um vídeo em que a gente trabalhou com esse teorema 5 aqui. E chegou no teorema 5 e nesse teorema a gente apresenta esses coeficientes e mostra que para qualquer função que a gente tome aí nos espaços das funções contínuas por partes, definida aí no intervalo entre -L e L, a gente pode escrever essa função como um somatório de séries de senos e cossenos. Então, dessa forma aqui de baixo, tá? Dessa forma aqui, somatório de duas séries de senos e cossenos, tá? E eu não dei nenhum exemplo depois desse teorema. No caso, para eu poder dar um exemplo, começar esse vídeo com vocês exemplificando como que a gente pode fazer isso, vou pegar uma função e mostrar que a gente pode escrever ela nesses termos, eu quero falar com vocês primeiro sobre funções pares e ímpares, recordando o que a gente viu no cálculo. Observe então o seguinte, se a gente tem aqui, olha, uma função f do espaço das funções contínuas por parte de -L a L, tal que essa função seja par, ou seja, o que é a função ser par? Que f de menos t é igual a f de t para cada t aqui nesse intervalo de -L a L. A função, ela vai poder ser escrita como essa série aqui de baixo, ok? Veja bem, agora os coeficientes obtidos, tá? Eles vão ser dados dessa forma aqui, olha, eu tenho aqui o AM, que ele vai ser 1 sobre L, integral de -L a L, f de t cosseno de mpt dt. Quando a gente calcula essa integral aqui, ó, se a nossa função é uma função par, quando a gente olhar no gráfico dessa função, essa função é o seguinte, quando a gente pega t e quando a gente pega menos t, esses dois valores, a imagem desses dois valores são iguais. Então, por exemplo, se eu pego t aqui e menos t aqui. Se eu multiplico essa função, que é par, por uma outra função, por uma função cosseno, agora a função cosseno é o quê? Função cosseno também é uma função par, o cosseno de 0 é 1, e ela faz assim, né, um formato mais ou menos desse. Uma função par vezes uma função par, vamos colocar que aqui seja o gráfico da f, vai dar uma função par também. Lá das teorias de integração, a gente tem que quando a gente pegava uma função par, por exemplo, aqui a função módulo, integrava num intervalo simétrico à origem, por exemplo, aqui como a gente está fazendo de -L a L, então o que acontecia aqui? Quando a gente fazia essa integral, a integral dava para a gente a área debaixo do gráfico, né? Continua dando. E no caso de ser simétrico esses intervalos e a função ser par, basta a gente calcular em um desses intervalos aqui. Ou seja, se a gente calcular de 0 a L e multiplicar por 2, a gente vai achar o valor da integral, já que essas duas áreas aqui, olha, vão ser iguais. A base é a mesma, tá? Veja vermelhinho. A base é a mesma, porque o intervalo de integração é simétrico, e a altura é a mesma, porque a função é uma função par. Então, f de L é igual a f de -L para cada tzinho aqui dentro desse intervalo, tá bom? Então, quando a gente faz aqui a integral de -L a L, isso vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a L de f de t cosseno mpt sobre L, tá? Agora, no caso do BM, do outro coeficiente, o que vai acontecer com esse BM aqui? Esse BM é o produto da função par por uma função ímpar, tá? A função seno, diferente da função cosseno, é uma função ímpar. Seno de 0 é 0, então aqui a função ela sobe e aqui a função seno desce, tá? É periódica, ok? A gente já sabe. Quando a gente multiplica uma função par por uma função ímpar, essa função vai dar uma função ímpar também, tá bom? Só vocês fazerem testes aqui, tá? Por exemplo, vamos supor aqui onde o seno é 1 e aqui onde o seno é -1. Se eu multiplico aqui t por 1, eu mantenho o f, né, de t, f de 1, vezes seno de
π sobre 2, né, onde o seno vale 1, seno de π sobre 2, a resposta disso daí, a solução disso daí, seno de π sobre 2 é igual a 1, então isso vai dar pra gente f de t. Quando eu multiplico f de menos t por seno de menos π sobre 2, ou f de menos π sobre 2 por seno de menos π sobre 2, eu vou ter menos 1, seno de menos π sobre 2 é menos 1, vezes f de menos t. Isso daí vai dar pra gente um valor inverso do valor da f de t, ou seja, a função que a gente vai obter vai ser uma função ímpar. Lá, então, da teoria de integrais, né, quando a gente está integrando uma função ímpar no intervalo simétrico em relação à origem, vamos pegar aqui o roxinho, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui de menos L a L. O que vai acontecer aqui? A área a ser integrada aqui é igual à área a ser integrada do lado de cá. Só que esse valor aqui é um valor positivo pela integral de... eu fiz errado aqui, peraí. É a área sob o gráfico, né? Aqui embaixo. Esse valor aqui, né, no eixo positivo, é um valor positivo, né? E esse valor aqui é um valor negativo e são valores iguais. Então, quando eu somo esses dois valores iguais, isso daqui vai me dar o quê? Zero. Concluindo aqui, quando eu tenho uma função par no espaço das funções contínuas, eu tenho que o meu BM, ele vai ser igual a zero para todo o M, tá? Pertencente aos naturais, de 1 a infinito. Então, a minha série ela vai ser escrita somente por coeficientes que dependem do cosseno. Em contrapartida, fazendo as mesmas continhas, quando a gente tem aqui uma função do espaço das funções contínuas ímpar, a gente vai ter que todos esses coeficientes AM, que vai ser cosseno vezes uma função ímpar, vai dar uma função ímpar. Seno vezes uma função ímpar vai dar uma função par. Então, todos os coeficientes AM vão estar dando zero e todos os coeficientes BM da mesma continha que a gente fez vai dar aqui, né, olha, 2 sobre L de 0 a L, tá? Integral de F de T seno de MPT sobre T dt. Então, para as funções f que são contínuas por partes, a gente vai prolongar de formas que elas se tornem ímpar no intervalo de menos L a L. O que significa essa última frase aqui, olha? Se a gente tem funções contínuas por partes que já estão definidas no intervalo de 0 a L, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, prolongar essas funções. Então, veja bem, deixa eu ler aqui. Estou aqui com uma função que está definida, pode ser uma função qualquer, ela está definida aqui no intervalo entre 0 e L, tá? Vamos supor que ela seja constante igual a 1, aqui. Agora, eu posso prolongar essa função, de modo que essa função seja uma função par, fazendo isso, ó. Vamos supor, então, que eu tenho a função f, que está definida de 0 a L, em R, tal que ela leva x em 1. Então, se eu fizer agora uma certa f til definida de menos L a L em R, que leva x em 1, essa função aqui ela é uma extensão dessa função aqui. Quando eu pegar a f til e fizer a restrição dela ao intervalo 0L, ok, tá? Então, para a gente usar a teoria aqui de função par ou de função ímpar, a gente pode pegar qualquer função definida aqui num certo intervalo positivo e estender ela para o intervalo simétrico, espelhando ela aqui no eixo y, ok? Fazer ela simétrica ao eixo y. Da mesma forma, se me for conveniente, eu posso ainda definir aí essa extensão como sendo uma função ímpar, tá? X é 1, aqui eu posso colocar se x maior que 0, por exemplo, e x é menos 1, caso contrário. Então, essa daqui é a representação dessa f par. De todas as duas formas, essa f til aqui, ela está sendo restrita a 0L,
ela vai ser igual à nossa f original. Então, a gente pode estender a função, calcular a série de Fourier para a função estendida, que é uma função para uma função ímpar, que a gente viu que é mais fácil, restringir ela ao intervalo 0L, e a gente obtém agora a série de Fourier para a nossa função original. Vamos lá, então, ao nosso primeiro exemplo. A gente tem aqui a onda em dente de serra, tá? Chamo por causa da imagem do gráfico. Então, considere a função f de x igual a x, se o x estiver entre menos L e L, tal que f de menos L é igual a f de L e é igual a 0, sendo uma função periódica de período 2L. Então, ó, entre menos 1 e 1, tá? Essa função é x igual a x, tem esse gráfico aqui. Em menos L e L, a função vale 0, tá? E depois ela se repete e vale 0, repete e vale 0, por aí vai. De cara, pelo gráfico, a gente já vê que essa função aqui é uma função ímpar, né? Então, a gente, pela análise que a gente fez aqui em cima, se a função é ímpar, a gente já tem que esses coeficientes AMs aqui vão dar 0, e a gente pode descrever a função somente, escrever a série de Fourier dessa função apenas com os coeficientes BMs. Então, aqui. E, além disso, para esse BM aqui, a gente vai ter que, esse coeficiente vai ser dado por 2 sobre L, integral de 0 a L, e a multiplicação de f de x vezes seno de npx sobre L dx. Como f de x é igual a x, só repetir aqui a lei de formação da função, tá? E aqui a gente calcula a integral x seno npx sobre L dx, e o valor dessa integral vai estar dando aqui, olha, vou deixar essas continhas para vocês, menos 2L sobre nπ vezes menos 1 elevado a n. Aqui, olha só, como o cosseno é um múltiplo de n, tá? E aqui, olha, tá variando com n pertencente aos naturais. Se o n for 1, vai dar aqui cosseno de nπ, né? Aqui, então, por exemplo, vamos olhar, B1 vai ser igual a menos 2L sobre nπ, então, sobre 1 vezes π, vezes cosseno de 1 vezes π. Aqui, né? É o meu 1, coeficiente. Só que cosseno de π é igual a menos 1, tá? Menos 2L sobre π vezes menos 1. Agora, quem que é B2? É menos 2L sobre 2 vezes π vezes cosseno de 2π. Cosseno de 2π é igual a 1. Então, isso dá menos L sobre π menos 1. Não, dá 1, né? 1. Só que 1, eu posso escrever 1 como sendo menos 1 ao quadrado, tá? Para eu relacionar isso ao meu coeficiente. Se eu escrever o B3, quando eu colocar aqui, calcular o cosseno de 3π, então vai dar menos 2L sobre 3π, meio bagunçado, né? Menos 3L, 2L sobre 3π, vezes cosseno de 3π. Cosseno de 3π é 1. Menos L sobre π vezes... Desculpa, é menos 1, cosseno de 3π, menos 1. Então, isso aqui, ó, o valor dessa última parte vai ficar variando entre 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, se n for ímpar, aqui dá menos 1. E se n for par, aqui dá 1. Então, por isso que a gente escreve desse jeito aqui, menos 1 elevado a n. Logo, a série de Fourier de f vai ser essa série dos senos aqui. F de x igual a 2L sobre π. Aqui, ó, vai ser esse somatório aqui, né? Cada coeficiente Bn, tá? Vai ser dado por essa expressão aqui. Então, a série vai ser, né? F de x, ela é igual... Olha lá, ó. O A0 é 0, o AN é 0. Aqui a gente tem o valor que multiplica seno de mpt sobre L, tá? Então, aqui, ó, vai ficar somatório de m variando de 1 até infinito, de Bm, mas quem que é Bm? Bm é esse cara aqui, ó. Menos 2L sobre nπ
vezes menos 1 elevado a n, vezes, aí vamos olhar lá em cima, quem que é? Ó, seno de mpt sobre L. Vamos lá, aqui é m, tá? Porque já é o que a gente tá fazendo aqui, então é m. Seno de mpt sobre L. Só aqui, ó, veja bem, a gente coloca 2L em evidência, 2L em evidência, que ele não depende de M, tá? E com esse menos aqui, mais esse sinal aqui, ó, é só a gente acrescentar, né, menos 1 aqui, né? Menos 1 elevado a 1 vezes menos 1 elevado a M, isso daqui dá menos 1 elevado a M mais 1. Então, foi o que ele fez aqui, ó, tá? Sobre N, aqui no caso só trocou M por N, tá? Seno de NPX sobre L. Então, essa vai ser a série de Fourier dessa função f aqui, ser dada por essa série de senos. Antes de terminar o vídeo, então, só falar para vocês aqui, tá? Dessa série de Fourier. Para quando a gente tem uma função pertencente aos espaços das funções contínuas por partes no intervalo positivo, de 0 a L aqui, tá? Então, a gente vai conseguir estender essa função, é o que está escrito aqui, ela vai poder ser estendida para um intervalo, igual a gente fez lá em cima, de menos L a L, tá? A gente faz a extensão da função de forma que ela seja ou uma função par ou uma função ímpar. Então, a gente pode poder escrever se a função está definida aqui ou como uma série Fourier de cossenos, caso a gente faça uma extensão par dessa função aqui, ou como uma série de Fourier de senos, caso a gente faça uma extensão ímpar dessa função f. Então, a gente pega uma certa função aqui, por exemplo, de 0 a L, constante igual a 1. Se a gente fizer uma extensão ímpar dessa função, então, olhando lá em cima, né? Fizemos uma extensão ímpar, a nossa série vai ser uma série de senos. Se a gente fizer uma extensão par dessa função aqui, ó, no intervalo simétrico à origem, a nossa série de Fourier dessa função vai ser dada como uma série de cossenos. Então, vamos lá ver de novo aqui. Estendi a função era essa, né? Eu fiz a f til até aqui. Então, eu vou obter uma série de cossenos. De senos. E no caso, se eu fizer uma extensão agora par, ou seja, se eu vier para cá, ó, para o intervalo de 0 a menos L, estender essa função aqui, ó, como sendo uma função par, aí eu vou ter aqui que a minha série de Fourier dessa f, pertencente a esse espaço aqui, vai poder ser dada por essa expressão, tá? Em que esse AMBM vai poder ser dado também aqui, ó, por 2 vezes, integral de 0 a L, tudo direitinho, igual a gente viu lá em cima. E essa função f vai convergir para a norma conforme a gente definiu a norma do espaço das funções contínuas, ou seja, a gente vai poder escrever qualquer função f aqui dos espaços das funções contínuas de 0 a L, então a gente está estendendo o resultado daquele teorema agora, quando a gente tem funções definidas só no intervalo positivo, tá? A0 sobre 2, somatório de AM cosseno, ou como um somatório de BM vezes senos, ok? Vou então agora fazer 2 exemplos com vocês. Eu tenho aqui o exemplo 3, seja L um número real maior que 0. E a gente vai considerar essa função aqui, f, vamos denotar dessa forma, de CD de 0 a L em R, dada por, ela vai ser 1, caso o T esteja entre CL e DL, e 0 caso contrário. Isso aqui, o C e o D, né, o C é menor do que o D, porque esse cara aqui, né, é menor do que esse para fazer sentido essa desigualdade. E eles estão entre 0 e 1. E ela vale 0 caso contrário. Então, quando eu olho para essa função aqui, no intervalo 0L,
que tá acontecendo? L, o C e o D são menores que 1. Então, quando eu multiplico L por D, eu tenho um número menor que L. Então, aqui tá o DL. Quando eu multiplico L por C, eu também tenho um número menor do que DL. Vai ficar aqui CL. Por exemplo, vamos supor que eu multipliquei por meio e multipliquei por 0,3. Vamos supor. E ela vai valer 1 nesse intervalinho aqui de baixo, tá? Ó, nesse intervalinho aqui de baixo, ela vale 1. Inclusive, porque essa é menor ou igual. Então, fechado aqui. E 0, caso contrário, tá definida de 0 a L, então aqui ela vale 0, aqui ela é aberto em CL, aberto em DL e fechado em L. Então, essa é a nossa função. A gente pode estender ela como uma função par, se eu fizer ela aqui, por exemplo, ó, estendi aqui o meu gráfico, aqui ela vai ser 0, até menos CL, aberto aqui, vai valer 1 aqui, entre menos CL e menos DL, e vai valer, tá fria aqui na minha cidade, tá uma espirração só. E, então, ela vai valer 0 aqui entre menos DL e L, fechado em L. Então, ela aqui, olhando para esse jeito, ela vai ser uma função f-til, né? É uma extensão par da função f, definida entre menos L e L. Para essa função aqui, né? Antes da gente falar do corolário, a gente tinha o teorema, né? Aí ele dava pra gente que os AMs, vamos voltar lá em cima pra gente ver, ó. A função, ela é par, então, ó, os coeficientes AM, vou limpar isso aqui, eles vão dar, a nossa função vai ser escrita como uma série de cossenos e o BM vai dar tudo 0. Se a gente escreve uma extensão par, tá? Agora, a gente já tem esse último corolário que eu apresentei para vocês, então a gente já vai direto no coeficiente em que a gente vai ter, tá? Então, se a função, ela já tá, a gente não precisa mais passar pela extensão. A gente passou por essas duas extensões só para entender que a gente está aplicando o que a gente acabou de ver para chegar nessas duas expressões aqui, tá? Que tem um igual. Ou você escreve desse jeito, ou escreve desse jeito aqui. Então, a gente passou pela extensão ímpar para falar que ela vai chegar nesse coeficiente. Então, agora a gente não precisa mais ficar estendendo, a gente pode só usar o corolário, tá bem? Então, ó, olhando para essa parte aqui de baixo, como que a minha função vai poder ser escrita? O A0, ele vai ser igual 2 sobre L integral de... Aqui vai ser os extremos do intervalo. Eu não vou precisar integrar de 0 a L, porque de 0 a L, essa integral aqui, né? De 0 a L, eu posso dividir ela de 0 a CL, mais uma integral, vamos supor aqui tá a função f, função g, alguma coisa, e CL até DL, mais a integral de DL até 0. Só que nessa parte aqui, a minha função é identicamente nula. E nessa parte aqui, a minha função é identicamente nula. Então, eu só vou precisar trabalhar com essa parte da função, tá? Ela vale 0 fora desse intervalo aqui, tá? Então, aqui eu já posso calcular só entre CL e DL. Vai ser F de T vezes... Aqui vai ser cosseno de MPT sobre L, tá? Só que o M aqui no caso é 0, então cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vezes 1 dt. Isso daqui dá 2 sobre L, integral, mas quem que é F de T nesse intervalo? É 1. Integral de 1 dt, isso daqui dá 2 vezes, aqui de CL a DL, 2 sobre L, vezes T de CL até DL. Simplificando, né, isso daqui vai dar 2 vezes DL menos CL sobre L. Isso daqui dá 2 vezes D menos C, tá? E o AM vai ser igual a 2 sobre L
integral entre CL e DL, f de t cosseno mπt sobre L dt. Só que aqui, olha, eu tenho que nesse intervalo essa função f de t vale 1. Então, isso daqui vai dar 2 sobre L integral entre CL e DL do cosseno de mπt sobre L dt. Aqui a gente faz uma substituição, chama isso tudo de S. A gente vai ter que ds vai ser igual... Aqui, ó, né? Escrevendo direitinho. ds aqui vai ser igual a mπ sobre L dt. Então, fazendo direitinho a substituição, aqui a gente vai chegar aqui. Isso tudo vai ser igual a 2 sobre mπ, que multiplica seno de S entre mπc e mπd, tá? Daí, dessas duas continhas, a gente vai ter, então, que a série de Fourier de cossenos de f vai ser dada pelo corolário lá em cima, vai ser dada por A0 mais esse somatório aqui, de AM, que multiplica cosseno de mpt sobre L. Só que a gente calculou já quem que é o A0. O A0 é quem? É 2 vezes D menos C. Vai cortar o 2 com 2, isso daqui vai dar D menos C. Mais esse somatório aqui. Somatório de M indo de 1 até infinito, de AM, mas quem que é o AM? O AM é esse cara aqui. É 2 sobre mπ, que multiplica seno de mπd menos mπc, que multiplica aqui, ó, esse cosseno. Cosseno de mπt sobre L, tá? Então, essa aqui, olha, vai ser a série de Fourier. Essa vai ser a função f escrita em série de Fourier de cossenos, ok? Agora, para essa mesma função, se a gente for calcular a série de Fourier de senos, a gente vai precisar de calcular o termo BM, olhando aqui, ó, de novo no corolário, gente. Tá, ó, vai ter a série de Fourier, a gente já calculou a de cossenos, agora de senos, igual a esse somatório de BM vezes seno de mpt sobre L. Então, a gente tem que calcular quem são os BMs. São dados por isso daqui. Então, vamos lá. BM é 2 sobre L, integral... Aqui não precisa, de novo, não precisa colocar de 0 a L, tá? Pelo mesmo motivo, a gente vai colocar de CL até DL, tá? F de T vezes seno mπt sobre L dl. Isso vai ser igual a 2 sobre L, integral, a função f de t é igual a 1, tá? Nesse intervalo aqui de integração, os termos do intervalo são os mesmos, então vai sobrar só seno de mπt sobre L dt. Aqui a gente vai fazer a mesma substituição, tá? Vai chamar isso tudo aqui de S, a gente vai ter que ds vai ser igual, vamos tirar uma colinha ali de cima, a mπ sobre L dt. Então, isso tudo aqui vai ficar como menos 2 sobre mπ, que multiplica cosseno de S de mπc sobre mπd. Então, agora a gente vai escrever a f, né, de x como sendo o somatório de m indo de 1 até infinito, de bm seno de mπt sobre L. Agora, o bm a gente acabou de calcular, então a gente só vai escrever aqui quem que é ele, tá? Agora aqui, diferente do que eu fiz ali em cima, esse 2π, olha, eu posso sair com ele aqui do somatório, tá? Vou colocar ele aqui na frente, ó, 2 sobre π, agora aqui eu vou escrever o somatório. De m indo de 1 até infinito, esse m aqui, como ele tá variando no somatório, ele tem que ficar sobre m, e aqui fica a diferença de cosseno do final menos inicial. Só que aqui tem esse menos aqui também, tá? Então, vai ficar aqui, ó, cosseno de m πc menos, só inverti, tá? Fiz o cosseno desse menos o cosseno desse por causa desse sinal aqui.
cosseno de m, pi, d, que multiplica seno de m, pi, t sobre L. Vocês veem, observem que as continhas são um pouquinho carregadas, você carrega um número grande de seno e cosseno, mas não tem muita novidade assim, né, de uma fórmula para outra, mas formulazinha, a gente tá colocando essas coisas na conta, tá? Só mostrar aqui que interessante. Isso daqui vão ser as somas parciais, tá? O que que são somas parciais? A gente tá aqui, eu escrevi ele com uma série infinita. As somas parciais é quando eu vou somar só até o 1, vou somar só até o 2, vou somar só até o 3, tá? Aqui, ó, as somas parciais da função, essa função aqui final, né, que é escrita aqui, seria a função constante igual a 1, tá? Ali a gente tá supondo que o C é 0, vamos supor que o C é 0 e que o D seja 1, tá? Então, a gente tá aqui com uma função que vai de 0 a 1 daqui até aqui. Olha que legal, a primeira expressão aqui, se a gente fizer esse somatório aqui de m variando de 1 só até 1, tá? Colocar só 1 aqui no lugar do m, a gente vai obter esse gráfico aqui em azul. Se a gente pegar também o segundo termo dessa série aqui, olha, a gente vai pegar, vai dar, a soma dos dois vai dar isso daqui. Se a gente pegar 3, a soma dos 3, olha, vai dar esse gráfico aqui. Se a gente pegar 4 termos, vai dar esse gráfico aqui, olha. Se a gente pegar 5, olha como que à medida que a gente vai somando os termos da série, tá? Da sequência, né? Ou seja, somas parciais da série de Fourier, a função vai se aproximando aqui da função 1, tá vendo? Olha, a função, ela vai cada vez subindo mais rápido aqui, mais pertinho aqui dessa reta que sobe. As ondas vão ficando cada vez mais pertinho aqui dessa função constante igual a 1. E quando a gente manda para infinito, ela chega na função constante igual a 1. Vejam que interessante. Aqui a gente tem o exemplo 4, tá? Eu tenho aqui a função definida de 0 a L em R, então ela tá definida aqui no intervalo positivo, vamos precisar usar aquele corolário. Ela vai ser agora T, se T tiver entre CL e DL, e 0 caso contrário. Veja que vai ser praticamente a mesma coisa que a gente fez lá atrás, só que aqui no lugar de 1 vai ser T. Então, vai só dar um trabalhinho a mais pra gente calcular a integral, tá? Mas fora isso, a gente vai seguir os mesmos passos. Então, a gente quer calcular a série de Fourier de senos e cossenos dessa função aqui. Se a gente quer calcular primeiro a série de cossenos, a gente começa calculando quem que é o A0. O A0 vai ser 2 sobre L, integral de CL até DL, de F de T. Agora, aqui a gente já sabe que o cosseno aqui dá 0 mesmo, então é só F de T dt. Isso daqui dá 2 sobre L, integral de CL dl, só que nesse intervalo aqui, a F de T vale T, dt. Então, isso daqui vai dar 2 sobre L, T ao quadrado sobre 2, que vai de dl a CL. Isso daqui vai dar L, que multiplica D ao quadrado menos C ao quadrado. E os AMs vão ser iguais, né? 2 sobre L, integral de CL a DL, F de T cosseno de M pt dt. Só que F de T nesse intervalo é igual a T. Então, isso vai dar 2 sobre L, integral de CL até DL, T cosseno de M pt sobre L dt, tá? Aqui, olha, fazendo a mesma substituição, eu vou ter que S é igual a M pt sobre L. Então, quem que vai ser T? Vou isolar o T aqui, né? T vai ser igual a L vezes S sobre M pi. O dt a gente já sabe lá de cima, é o mesmo, então isso daqui vai ficar como 2L sobre M ao quadrado, pi ao quadrado, integral de M pi C a M pi D, S, cosseno S ds. Calculando essa integral aqui, isso vai dar 2 sobre L sobre M ao quadrado, pi ao quadrado, S, seno S mais cosseno S, M pi C a M pi D. Então, a série de Fourier dela, né, só a gente escrever aqui, né,
substituir aqui onde está S, fazer essas substituições, vai ser dado de C até D por A0 sobre 2, aquela mesma expressão que está lá em cima, mais o somatório de M variando de 1 até infinito, de AM cosseno de M pt sobre L. Então, aqui, ó, é só a gente pegar onde tá o A0, colocar L que multiplica D, desculpa, L que multiplica D ao quadrado menos C, e onde tá aqui o AM, tá? A gente vai substituir pelo que a gente achou aqui do AM, tá? Fazendo essa expressão aqui do final menos o inicial. Dessa forma, a expressão dessa função em série de cossenos vai ficar dessa forma aqui. Em série de senos, vai ser exatamente a mesma coisa, a mesma ideia, né? Agora a gente vai utilizar aqui, igual a gente fez aqui em cima, o BM, e escrever essa expressão aqui, tá? A partir da série de senos, tá bom? E esse eu vou deixar para vocês fazerem. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo, com esse exemplo. E bons estudos, pessoal. Até mais.